Convidamos para a primeira palestra com o tema Saúde Mental e Sexualidade a professora doutora Michele Aleph Alves Cury, formação em Medicina pela Universidade Cidade de São Paulo, pós-graduação em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro e especialização em Perícias Judiciais pela Comissão Nacional de Peritos Judiciais e docente do Cefatef. Com a palavra, a professora doutora Michele Aleph Alves Cury. Bom dia de novo. Não, é sempre bom dar bom dia, né, para dar uma animada. Vamos lá. Eu normalmente faço as minhas aulas muito rápido, porque eu falo muito rápido, mas hoje eu vou tentar ser mais coerente e preencher o tempo que me foi dado, até porque hoje realmente a aula é um pouquinho maior. Aula não, né, gente? É uma conversa, porque senão fica uma coisa muito séria, né? Não precisa disso. Então, vamos lá, tomara que vocês gostem. O tema que me coube, então, foi a relação saúde mental e sexualidade. A saúde mental, diferente do que às vezes parece, né, ela é uma rede interligada de diversos fatores, não é uma coisa só, né? Isso aqui eu acho que vocês já estão cansados de saber, mas a definição pela OMS é que a saúde mental seria um estado de bem-estar que possibilite o desenvolvimento de habilidades pessoais, né? E o bem-estar, como é óbvio, né, a gente imagina que o bem-estar não tem um único ponto, né? Ele depende da reunião de um bem-estar, né, de saúde física, apoio social e condições de vida, aspectos sociais, ambientais e econômicos. Tanto que a gente sempre fala que o adoecimento em saúde mental ele tem fatores biopsicossociais e não um fator único, né? Por isso que, apesar da gente ter vários protocolos na literatura para tratamento dessas coisas, mas é muito mais do que isso, né? O adoecimento nunca é uma coisa só, né? A gente não adoece só por um dos mecanismos. E obviamente, eu acabei de falar, não tinha nem visto que eu tinha colocado isso como um ponto também, ela é a interação de fatores biopsicossociais. Saúde sexual também, a gente considera que a saúde sexual é um dos fatores, inclusive, que contribui para a saúde mental, né? Então, elas têm relação muito íntima. E, pelo Ministério da Saúde, a gente chamaria a saúde sexual como a capacidade de expressar a sexualidade de maneira saudável, né? Como é que a gente entenderia essa maneira saudável? Minimizar comportamentos de risco, evitar gestações não planejadas, a realização de acompanhamento urológico e ginecológico para a realização de exames, para esse cuidado preventivo, inclusive. E também faz parte da saúde sexual não sofrer coerções, discriminações ou violências de qualquer que seja o tipo. E aqui estou dizendo de uma coisa ampla mesmo, desde o estupro até o preconceito contra a sexualidade, que talvez não seja a que a gente tem escolhido, mas que muitas vezes a gente olha com olhos de preconceito. Acho que essa é a melhor palavra mesmo, né? E a saúde sexual, ela contribui para a autoestima, ela contribui para a autoconfiança, para a própria saúde também, e favorece também o cuidado mais amplo com relação à nossa saúde física de modo geral, integral, né? Então, como seria essa relação? É uma via de mão dupla. Então, o bem-estar psicológico, a saúde mental, vai influenciar o desempenho sexual da mesma maneira que a sexualidade, quando vivida de forma saudável e adequada, também vai contribuir para a boa saúde mental. Então, elas estão totalmente interligadas. Em compensação, o estresse, a ansiedade e sintomas, por exemplo, como depressão, aqui estou falando bem por cima, tá, gente? Tem muito mais coisa, mas esses são só os principais para também não ficar muito cansativo para vocês. Mas estresse, ansiedade e depressão podem e, com certeza, reduzem a libido e causam muitas disfunções sexuais, seja pelos próprios sintomas, seja pela própria medicação, que muitas vezes é indicada nesses casos. Então, falta de aceitação social, preconceito, conflitos de identidade de gênero também aumentam o risco de transtornos mentais. A gente vê muito isso, principalmente em ansiedade e depressão, em populações específicas, como LGBTQIA+. Então, uma parte do meu slide não está aparecendo aqui, então, se eu deixar de falar alguma coisa, vocês me perdoem. Vamos lá, vamos tentar.
E como é que a gente percebe esse impacto, né? A autoestima em dia, quando você está com a autoestima boa, isso vai te ajudar numa performance sexual satisfatória também, né? O estresse crônico também pode reduzir a disposição para você manter relações sexuais. Isso, principalmente, acho que principalmente as mulheres percebem muito isso, né? Chega no final do dia, depois de um dia exaustivo, vai ficar mais difícil ter libido, né? Imagina isso cronicamente, né? Um estresse contínuo, até por uma questão hormonal, também tem impacto muito negativo no desejo e na disposição para ter relações sexuais. A ansiedade também é um outro ponto que ela pega, na questão de ejaculação precoce, inclusive o tratamento tem a ver com isso também, vocês vão ver mais para frente. Depressão pode levar tanto à queda de libido mesmo, a interesse sexual, mas também o mais comum que a gente pega nos atendimentos é a disfunção erétil secundária a sintomas depressivos no homem, e nas mulheres, principalmente, diria que tem a ver com falta de desejo mesmo, é uma coisa mais básica, né? Depressão tem características muito específicas que acabam influenciando nesse sentido. Lembrei o que está falando aqui embaixo, que eu estou vendo só um pedaço aqui, mas está falando sobre a importância das medicações, né? E o impacto negativo que o tratamento medicamentoso traz também para a sexualidade, né? É muito comum que os efeitos colaterais das medicações atrapalhem muito o bom desempenho sexual e até o próprio desejo, né? E a libido. Então, como é que os pacientes, inclusive, se queixam muito. Tá meio torto aqui, né? Mas, deixa eu ver se eu consigo olhar. Tá torto para vocês também. Mas o que eu quero dizer aqui é que o acompanhamento, tanto médico quanto psicológico, né, com a equipe multiprofissional, permite que a gente identifique transtornos sexuais. Então, eu estava até comentando no início aqui com vocês, né, do quanto às vezes isso passa despercebido por nós no atendimento. A gente fica tão focado em melhorar os sintomas que a pessoa se queixou inicialmente. Por exemplo, você pega uma pessoa psicótica, ela está delirando, ela está com alucinações. Michele, no meu atendimento, o meu foco seria integralmente para esses sintomas. Muitas vezes, apesar da gente abordar, fica muito para segundo plano, né? Então, realmente, eu concordo plenamente com esse ponto aqui, porque é nosso dever identificar esses sintomas também e perguntar, porque muitas vezes a pessoa não vai falar, principalmente eu que sou mulher, quando atendo homens, eles têm vergonha, inclusive, de falar para mim essas questões, né? Então, cabe realmente a nós, profissionais, perguntar sobre a saúde sexual também durante a nossa avaliação. Também é igualmente importante que a gente encaminhe para outros profissionais quando nós identificarmos que existe alguma questão atrapalhando a sexualidade. Então, eu sou psiquiatra. A última vez que eu atendi alguma coisa relacionada à ginecologia foi quando eu estava na faculdade e tem mais de 15 anos que eu sou formada. Imagina o quanto de tempo que eu nem estudo mais sobre isso, né? Então, tem 15 anos só na psiquiatria, já esqueci as coisas mais importantes da ginecologia e urologia. Então, é importante que a gente encaminhe para outras especialidades quando a gente identificar alguma questão também. Até porque tem transtornos que a gente chama de orgânicos, né, que são físicos, que também vão atrapalhar o bom desempenho sexual. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, vaginose, hipovitaminoses também podem atrapalhar. Às vezes, até coisas mais básicas mesmo. Baixos índices hormonais, pega uma pessoa com testosterona baixa, claramente isso vai ter uma interferência na qualidade da vida sexual também. Então, é importante que outros profissionais também estejam junto nesse cuidado. E eu vou falar disso mais para frente, essa parte que ficou sem aparecer aqui, mas, em muitos casos, a gente precisa rever o tratamento, a dose, etc., das medicações, para que a gente consiga ajudar o paciente nesses problemas. Tá. Os distúrbios, em geral, de funcionamento sexual em pacientes que são psicóticos, eu não sei se todo mundo sabe bem qual seria a definição de psicose, mas seria a junção de delírios e alucinações. Tá? Então, aqui são pessoas rompidas com a realidade, então são pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, com transtorno bipolar num ponto da doença mais grave, principalmente em mania. Então, a gente chama isso de sintoma psicótico, né? Então, aqui, lembrando, eles estão rompidos com a realidade. Então, nesses pacientes, nos psicóticos rompidos com a realidade, onde eles têm delírios e alucinações,
O funcionamento sexual depende de outros fatores também, tá? Não é da doença em si, mas da junção desses fatores. Então, por exemplo, sintomas negativos, a apatia, que é muito comum em pacientes com histórico mais antigo da doença. Na doença inicial, isso não é tão marcante, mas em pacientes com 20, 30 anos de esquizofrenia, por exemplo, eles acabam desenvolvendo, como consequência tanto da medicação quanto da própria doença, uma certa apatia. A presença de sintomas depressivos também e, principalmente, eu diria, os efeitos adversos do uso de antipsicóticos. Tá? Efeito antipsicótico dá muito efeito colateral na sexualidade. Só para vocês terem noção do impacto disso, um estudo que é feito na Índia encontrou 70% de queixa de disfunção sexual em pacientes mulheres com esquizofrenia. Se nas mulheres foi 70%, que as mulheres se queixam menos, se essa pesquisa fosse feita com homens, eu diria que chega em 99%. Tá? Então, se em mulheres que não se queixam tanto é alto assim, vocês imaginam se fossem em homens, né? E uma outra pesquisa com chinesas, mulheres, né, chinesas, encontrou um número muito parecido, né? Então, é algo que, independente da cultura, ele se repete, né? Um outro estudo do NIH, que é da Inglaterra, comparando a vida sexual de pacientes psicóticos com os controles, que aqui a gente diria, entre aspas, né, normalidade, né? Então, pacientes com doença e pacientes considerados normais, né, sem a doença, eles perceberam que, dentro dos pacientes psicóticos, os que conseguiam manter relações sexuais saudáveis, eles tinham uma melhora de autoestima, de sensação de aceitação, melhora no sono, obviamente, também, que tem um impacto muito grande na ansiedade e no humor. É engraçado porque é difícil os pacientes conseguirem chegar nesse assunto, né? Mas, quando chegam, realmente é muito, muito presente essa queixa na clínica, né? No dia a dia. E alguns psicóticos, né? Alguns pacientes psicóticos, principalmente os que têm transtorno bipolar, em fases de mania, né, que quando eles estão muito exaltados, com uma disposição muito grande, inclusive na libido, eles se expõem muito a riscos, né, na atividade sexual. Eu me lembro de diversas histórias assim, de pacientes que me contavam sobre comportamento sexual de muito risco, porque a energia está tão grande que não consegue raciocinar no risco que está correndo, e aí mantém relações sexuais com mais de uma pessoa no mesmo dia, e mais de uma pessoa que estou dizendo aqui são mais, realmente, né, muitas pessoas no mesmo dia e sem uso de preservativo, muitas vezes, né? Então, é uma situação bastante complicada, né? E nesses aqui, a gente não costuma esquecer de perguntar, né? Porque a gente já sabe que isso pode acontecer. Então, paciente com transtorno bipolar, principalmente quando eles fazem fases de mania, a gente sempre pergunta sobre essa questão, porque a gente precisa orientar, tá? Então, especificamente nisso, e aí, como eu já estava dizendo aqui, a gente precisa reconhecer e orientar as pessoas nesse sentido, os pacientes nesse sentido. Sobre ainda pacientes com sintomas psicóticos, né? Muitos pacientes, principalmente jovens do sexo masculino, que, se a gente for pensar, estão num momento mais difícil da doença, já que, por exemplo, se a gente pensar na esquizofrenia, ela tem uma intensidade de sintomas muito maior nos primeiros anos de doença, é muito mais difícil o tratamento, então, muitas vezes, a gente precisa usar dosagens de medicação muito maiores também. Esses pacientes costumam abandonar o tratamento nessa fase, primeiro porque eles ainda estão no momento de não compreenderem tanto a doença que eles têm, e é muito comum a esquizofrenia não entender que está doente, né? Aliás, esse é o normal da doença, não perceber que está doente. Então, um dos principais motivos de abandono do tratamento são os efeitos colaterais da medicação na questão da libido e da sexualidade de modo geral. Então, é um dos principais motivos para abandono de tratamento. Já é comum eles abandonarem tratamento por falta de crítica de estarem doentes, mas, mais ainda, isso piora muito quando eles percebem os efeitos colaterais da medicação. A disfunção sexual em pacientes psicóticos, ela se dá tanto a curto prazo quanto a longo prazo, então não tem muita esperança, né, nesse sentido de que, não, é só agora, vai melhorar, tal.
Infelizmente, a gente tenta não falar isso inicialmente para os pacientes, para não estimulá-los a parar o tratamento, né? Já que eles nem têm a percepção de estarem doentes. Se eu falar isso, aí que vão parar mesmo o tratamento, né? Mas ela afeta, tem até esse dado aqui, de 38% a 86%. Esses 38% aqui eu diria que são as pessoas que não perguntaram direito para elas se elas tinham essa percepção, porque esse número é muito maior. Eu estou mais para acreditar no 86% do que no 38%, porque 38% não é não. Quais são os mais comuns, os sintomas que os pacientes se queixam mais? Diminuição de desejo, libido, né? Dificuldade na excitação sexual, problemas de ereção, lubrificação vaginal zero, né? Orgasmo e, obviamente, com tudo isso, redução da satisfação sexual também. O padrão mais frequente em pacientes do sexo masculino junta a diminuição de libido com disfunção erétil, e aí fica muito difícil, né? Você já não tem vontade de manter as relações sexuais e quando você tenta, você tem disfunção erétil, né? Então, vira uma combinação que para eles é inaceitável e aí interrompem o tratamento, né? O que é pior ainda, porque a doença volta, os sintomas voltam de uma maneira tão intensa quanto no início, e aí começa um ciclo sem fim de problemas. E quais fatores estariam envolvidos, né? Eu não sei quantos de vocês aqui são profissionais de saúde, né? Talvez isso aqui interessasse mais para profissionais mais específicos, né? Mas, enfim, eu trouxe porque eu acho que é um fator curioso, né? O que faz dar tanta disfunção sexual nesses pacientes? Primeiro, bloqueio de atividade dopaminérgica, de dopamina. Os antipsicóticos, que são as medicações que a gente mais usa em pacientes com transtornos psicóticos, né? Eles bloqueiam a dopamina, que é um neurotransmissor. Quem já assistiu alguma aula minha no Cefatef sabe que eu adoro esse assunto, então eu trago ele sempre nas aulas, né? Mas ele bloqueia a dopamina, que é justamente o que está muito aumentado em pacientes psicóticos. Não? Ele diminui a um ponto tão grande que melhora os sintomas psicóticos, mas a dopamina tem a ver com desejo, motivação, a sensação de recompensa sexual. Então, começa por aí. Então, é uma junção de várias questões, né? E uma delas é esse bloqueio dopaminérgico. O outro é a hiperprolactinemia. A prolactina também é um outro hormônio que a gente percebe que aumenta em pacientes que usam antipsicóticos e ela tem íntima relação com infertilidade, a menorreia, que é a interrupção da menstruação, em mulheres jovens, né? Não menopausa, né? Estou falando de mulheres jovens. Ginecomastia, vocês já devem ter visto isso em algum paciente, principalmente crianças. A gente usa, por exemplo, antipsicóticos em crianças, raro, graças a Deus, mas a gente acaba usando muito, por exemplo, em autistas, né? Uma da primeira linha. E elas aumentam a prolactina e faz com que eles desenvolvam mamas, né? Não mamas iguais a uma mulher adulta, mas desenvolve. Às vezes precisa fazer até procedimento cirúrgico para isso e tal. Então, é um efeito colateral muito desagradável. E galactorreia. Tanto que é tão comum galactorreia que tem pacientes que me ligam quando estão tomando a medicação e falam, doutor, eu estou grávida. Né? Porque sai leite mesmo. Não parece, nossa, estranho, sai um líquido. Não, sai leite mesmo. Né? É branco igual o leite mesmo. Até porque a prolactina é que faz a produção de leite no corpo da mulher que está grávida. E o outro é um bloqueio de um receptor em específico que ele acaba relaxando a musculatura lisa dos vasos sanguíneos e da próstata. Então, o que acaba acontecendo? Quando você vai ter relação sexual, a chegada de sangue na região do pênis, ela precisa ser intensa, né? Até para você conseguir ter uma ereção. E aí, essa medicação, ela faz os vasos sanguíneos aumentarem de tamanho. Então, eles relaxam. E aí, a chegada de sangue não é adequada para a região do pênis. E aí, a pessoa não consegue ter ereção. Né? Então, vocês veem que não é um problema só. Né? O problema, desgraça pouco é bobagem. Então, tem várias coisas que acabam interferindo. Medicações antipsicóticas. Não sei se vocês têm muita familiaridade com os nomes, mas os mais famosos que eu trouxe aqui, que dão mais problema, haloperidol, que é o Aldol, a risperidona, paliperidona, que é menos conhecido pela maioria das pessoas, e sulpirida. O que eu já tive de paciente que usa sulpirida e que tem... Esse aqui é o 100%, assim. Estou com 2 colegas aqui, um é meu marido, outro é minha colega, uma grande amiga, os 2 são psiquiatras também.
Tenho certeza que se fossem eles falando, diriam exatamente a mesma coisa. Sulpirida é sinônimo de leite. Tanto que em mulheres que amamentam, estão amamentando, a gente às vezes coloca ela para dar uma acalmada naqueles sintomas ansiosos em algumas mães e também porque aumenta a quantidade de leite. Então, imagina você, homem, de repente tendo essa percepção, ou você, mulher, que não está grávida, não quer nem gestar, e aí sai leite do seu peito, né? Mas, enfim, haloperidol, risperidona, paliperidona e sulpirida são as que mais têm impacto na libido e nas dificuldades de ereção e excitação sexual. Tem estudos que mostram que o aripiprazol, a quetiapina, a olanzapina e a ziprasidona, que a gente usa bem pouco, a ziprasidona, eles têm taxas menores de impacto em sintomas sexuais. Mas, infelizmente, também, com exceção da olanzapina, são antipsicóticos que, para quadros mais graves, eles também funcionam muito pouco. Então, os que funcionam bem são os que dão mais efeito colateral. Então, com exceção da olanzapina, que está na turma que dá menos problema, os outros são muito fracos também. Então, não é à toa que eles dão menos efeito colateral, mas eles também não controlam os sintomas que a gente precisa que controlem. Então, por isso que, às vezes, a gente precisa usar os outros mesmo. Como é que a gente maneja isso, né? Então, o que é importante? Percebemos que o paciente está se queixando dessas questões, a gente vai precisar pensar em alguma forma de ajudá-lo. Eu não vou falar, querido, ou você tem bom desempenho sexual, ou você melhora dos seus sintomas, né? A gente precisa ajudá-lo, né? Antes até que, inclusive, ele mesmo tire a medicação, que é muito comum os pacientes fazerem, é parar, né? E aí voltam psicóticos ou até mais psicóticos do que na primeira consulta. Então, o que a gente costuma fazer? Redução de dosagem, quando possível. Quando não, a gente troca o antipsicótico e, às vezes, a gente pode usar agonistas de dopamina também para dar uma melhorada. Mas o uso de agonista de dopamina, às vezes, piora os sintomas psicóticos novamente, então não é a primeira opção. A redução de dosagem pode gerar recaída. Não é à toa que a gente chegou em dosagens mais altas. Normalmente, quando a gente chega em uma dose mais alta, é porque precisava, né? Os sintomas estavam muito intensos e a gente precisou chegar numa dose mais alta. Mas, quando a gente reduz, pode ser que o paciente tenha reagudização dos sintomas, o que acaba sendo ruim, né? Então, para evitar que a gente tenha essa questão de reagudização dos sintomas, às vezes vale a pena trocar por outro antipsicótico. O sildenafil, que não sei se vocês conhecem, tomara que não, porque nunca tenham precisado, mas é o Viagra, pode melhorar a função, a disfunção erétil, né? E a satisfação sexual também. Às vezes, essa é a única possibilidade. Quando a gente não tem como trocar o antipsicótico, a gente orienta os pacientes a usarem no momento da relação sexual. Não todos os dias, pelo amor de Deus, né? Que já seria arriscado. Mas nos dias que forem ter relações sexuais, ele é uma possibilidade. A gente pode fazer essa troca, que eu já tinha falado mais em cima aqui, por um antipsicótico menos intenso em efeitos colaterais. O aripiprazol seria a melhor indicação, mas já adianto com um pouco de tristeza que ele não funciona tão bem também como antipsicótico, né? Raro você perceber uma pessoa muito doente, com muitos sintomas, melhorar com o aripiprazol. Ele realmente, assim, coitado, né? Ele se esforça, né? Ele tem coisas boas, mas nem se compara com a ação dos outros. Uma coisa que é muito importante também é que a gente faça psicoeducação, atendimento familiar. Eu peço muitas vezes, quando os pacientes e as pacientes se queixam disso, ela falou, meu marido não acredita, ele acha que eu estou tendo um caso, porque eu não consigo ter vontade de transar com ele. Eu peço muitas vezes para que traga o companheiro na consulta, para que eu explique para ele o que está acontecendo. Porque, às vezes, a gente explicando assim para o marido, ele não vai acreditar, né? Mas, às vezes, o profissional explicando talvez facilite um pouco que ele acredite. Então, é importante psicoeducação, é importante o atendimento familiar, né, do casal, inclusive, e é importante fazer psicoterapia quando possível também. Sobre a depressão em especial, né, os sintomas psicóticos, eles são muito comuns em pacientes com alguns transtornos, como eu estava dizendo, né, voltando para o que eu estava falando no outro slide, principalmente a esquizofrenia seria um bom exemplo de doença que cursa com psicose. Tem transtorno bipolar em fase de mania, mas eu vou falar do transtorno bipolar mais para frente um pouquinho. Os sintomas depressivos, eles têm uma íntima relação com dificuldades e insatisfação sexual. Inclusive, quando você tem pacientes com queixas de disfunção sexual, principalmente dependendo da idade, é importante que a gente pegue esse ponto como, de repente,
um sintoma que pode estar por trás de um quadro depressivo também. Eu estava conversando esses dias com um colega que é cardiologista e ele estava comentando comigo sobre um paciente dele que estava com queda de libido, tal, não sei o quê. E foi uma coisa que veio rápido assim na minha cabeça. Eu falei, será que ele não está com depressão? Não, né? Me pareceu um sintoma que ele, pelo que ele estava contando, tinha um ponto por trás, né? Aí começamos uma medicação para ele e, de fato, melhorou também a questão do desempenho e da libido, né? A prevalência de transtornos, né, e da sexualidade, né, disfunções sexuais em pacientes com depressão é o dobro da que acontece em pessoas saudáveis, né? Então, tem até o dado aqui de 50% de prevalência em pacientes depressivos contra 24% em pacientes não depressivos. E até se a gente investigar esses 24 aqui, provavelmente eles têm sintomas depressivos leves e nem sabem. Depressão, como vocês estão cansados de saber, já que agora transtornos psiquiátricos são amplamente trazidos em redes sociais, né? Que bom, né? Por um lado também, porque de tanto preconceito é bom que a gente esteja mudando isso nesse momento do mundo, né? Mas a depressão afeta o humor, afeta energia, interesse, não só interesse sexual, interesse na vida mesmo, né? Isso é muito comum em pacientes com depressão, capacidade de sentir prazer, autoconfiança e autoestima. Então, já são coisas que o depressivo já está na baixa e ainda o impacto disso na sexualidade também é óbvio, né? A depressão ela afeta não só quimicamente falando, mas a questão até da capacidade de querer ter relações sexuais, atingir e manter a ereção e a lubrificação vaginal. Isso é uma queixa muito comum nas mulheres, de justamente, às vezes, os parceiros, né, as parceiras, quererem ter relações sexuais, mas aí, pela própria doença em si, isso é a última coisa que elas estão pensando, né, em transar. Ainda falando sobre a depressão, o impacto da depressão na questão da sexualidade. Então, tem 2 estudos aqui internacionais que levantaram a prevalência de disfunção sexual em pacientes deprimidos, mostraram aqui no tratamento, né, tratando a depressão. A medicação mais comum da gente usar em pacientes com depressão são os ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram. Então, esses são os ISRS que eu estou dizendo aqui. Descobriram 27% a 65% das mulheres e 26% a 57% dos homens tinham agravamento da disfunção sexual para quem já tinha alguma e o surgimento para quem não tinha nenhuma de dificuldades sexuais com o uso da medicação. Aqui está dizendo primeira semana de tratamento, mas assim, eu estou sendo otimista, né? Porque não são só nas primeiras, não. É comum que se mantenha por mais tempo também. Os antidepressivos que menos impactam na libido: agomelatina, amineptina, bupropiona, mirtazapina, nefazodona. Desses aqui, eu até coloquei em preto, mais negrito aqui, os únicos 2 que realmente ajudam em sintomas depressivos são a mirtazapina e a bupropiona. Então, se for para escolher, que seja um desses 2, porque os outros eles podem até ajudar na questão da libido, mas também porque eles não ajudam quase nada nos sintomas depressivos, né? Então, não seria uma escolha muito interessante. A bupropiona até coloquei aqui embaixo, mas não está aparecendo. Ela tem uma taxa de disfunção sexual muito menor, realmente, e, às vezes, em alguns casos, a gente coloca ela justamente para dar uma melhorada na libido. Hoje, a gente tem até outros também que são bons. Eu acho até que tem. Os mais novos, né, os antidepressivos que estão há menos tempo no mercado, eles tendem a ter essa qualidade de impactarem menos nas disfunções sexuais, mas, infelizmente, eles também entramos na mesma. Os que impactam menos são menos potentes também para o controle dos sintomas, então a gente fica numa sinuca de bico mesmo, né? O que eu vou fazer? Qual que vai ser o meu foco aqui? Ou eu dou uma medicação mais potente e a pessoa fica com disfunção sexual, ou eu dou um mais fraco, mas os sintomas depressivos também vão acabar se mantendo de uma maneira mais importante. Trouxe a vortioxetina aqui, porque ela está em várias pesquisas, né, de que ela seja talvez um dos que menos atrapalharia ou até ajudaria, mas
mais uma vez, não é um antidepressivo de muita qualidade para o controle dos sintomas depressivos. Então, não saiu muito do mesmo. E, dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de alguma disfunção sexual com o uso de antidepressivos, está principalmente no sexo masculino, idade avançada, baixo desempenho acadêmico, ausência de emprego em tempo integral. Outros problemas de saúde física, eu traria aqui, por exemplo, a diabetes. Só um minutinho, gente. O uso de múltiplas medicações, porque aí tem outros remédios também influenciando nisso. E relacionamentos interpessoais problemáticos, não precisaria nem ser depressivo e nem usar medicação para saber que de relacionamentos interpessoais ruins vão atrapalhar também na questão da libido, né? Tem uma coisa que era, acho que eu ia dizer aqui embaixo, apesar de ter falhado. Nem todos os efeitos colaterais dos antidepressivos são ruins, né? Quando a gente vai tratar, por exemplo, pacientes com ejaculação precoce, é justamente a medicação que a gente vai usar que eles vão melhorar, né? Porque como tem toda essa questão, por exemplo, de retardar o orgasmo, a gente consegue tratar a disfunção, né, nesse sentido de ejaculação precoce com o antidepressivo, inclusive esse é o tratamento, né? Então, nem tudo é ruim, né? A gente pode fazer disso um ponto positivo e tratar um problema também. Tem um monte de paciente que vai no consultório por essa queixa e eles funcionam muito bem para esse tratamento. Juro que eu estou acabando falando de coisas muito específicas aqui, tá? Então, os antidepressivos, o ideal no manejo, né? Quando o paciente já está com esse problema, a gente já percebeu o problema, o que a gente pode fazer? Substituir por outro, também tem que tomar cuidado para não ter retorno dos sintomas, ajustar a dose, a gente tem que tomar cuidado também, assim como os antipsicóticos, para que não tenha reagudização dos sintomas, né, recaída dos sintomas depressivos, e a gente só deve considerar isso quando o paciente já estiver também minimamente estabilizado. No começo, se a gente não percebeu ainda que ele está bem, vale a pena esperar mais um pouquinho, conversar isso com o paciente, né, falou, vamos esperar mais um pouquinho, porque talvez agora não seja o melhor momento. Então, a gente primeiro tenta remitir pelo menos os sintomas mais intensos para depois a gente tentar fazer essa troca. Então, o que a literatura médica orienta é que a gente tente, então, a bupropiona, gel de testosterona, sildenafil e tadalafila. Opa, deixa eu correr aqui. A prática de atividades físicas também ajuda bastante, né? Transtorno bipolar em específico, ainda tenho bastante coisa para falar, então vou dar uma acelerada aqui, tá? O transtorno bipolar em específico, ele é um dos transtornos que mais a gente percebe impacto na questão da libido. Por quê? Pacientes que estão em mania, que é o momento da doença, com mais agitação psicomotora, com mais energia, tal, eles já tendem a estar hipersexualizados. Então, aqui, ao invés de ser para menos, aqui acaba sendo para mais. Então, eles acabam tendo, nessas fases de mania, comportamentos sexuais de muito risco. Eu me lembro de exemplos, não vou expor ninguém, porque vocês não sabem quem é, mas eu me lembro, por exemplo, de pacientes que transaram com 28 a 30 pessoas no mesmo dia, sem proteção, obviamente, nenhuma. E tem o caso, por exemplo, de gente que parou embaixo da ponte com pessoas em situação de rua, pegaram uma sacola e mantiveram relações sexuais com essas pessoas, se protegendo com uma sacola. Então, assim, são coisas totalmente descabidas, né, mas, infelizmente, faz parte dessa parte da doença, né? Em episódios depressivos, em compensação, isso é o oposto, né? Uma vez que você experimentou uma hipersexualidade, quando você cai, né, no humor acaba caindo, você não tem vontade de fazer nada. Se você não tem nem vontade de levantar da cama, imagina a vontade de ter relações sexuais, né? Então, a insatisfação sexual normalmente é uma queixa dos pacientes quando estão em queda, né, do humor. E pelo fato deles estarem mais preservados cognitivamente do que pacientes com outros sintomas psicóticos, como os esquizofrênicos, por exemplo, essas pessoas aqui com transtorno bipolar, elas são casadas, elas mantêm relacionamentos duradouros, então isso para elas acaba sendo um incômodo muito maior do que o esquizofrênico, por exemplo. O esquizofrênico, ele está tão psicótico, né, ele está tão desesperado com os sintomas que ele tem, persecutórios, etc., que ele se queixa menos disso. Agora, transtorno bipolar, eles se queixam muito. Em pacientes que a gente consegue o controle dos sintomas psicóticos, eles tendem a ter isso como um sintoma residual, né? Então acaba atrapalhando mais.
E o comprometimento da disfunção sexual em pacientes com transtorno bipolar costuma ser um dos fatores que contribui para tentativas de suicídio por uma insatisfação muito grande em relação a saber-se doente com uma doença que é crônica e a disfunção sexual, que também, infelizmente, acaba sendo mais prolongada. O que a gente usa muito em paciente com transtorno bipolar? Lítio, anticonvulsivantes, carbamazepina, por exemplo, valproato de sódio, lamotrigina, antipsicóticos, antidepressivo e, em alguns casos, benzodiazepínicos. E todas essas medicações, todas essas classes de medicação têm impacto em libido e, consequentemente, disfunção sexual. Tem muito impacto na qualidade de vida e... eu trouxe aqui 3 exemplos dos que a gente acaba usando mais, né? O valproato de sódio, que é um anticonvulsivante, mas a gente usa como estabilizador de humor. Ele aumenta a testosterona, né, de certa forma, mas ele acaba causando em mulheres, por exemplo, anorgasmia, distúrbios menstruais, cessação da menstruação, muitas vezes, porque está aumentando muito a testosterona, e em homens pode causar disfunção erétil. A carbamazepina também reduz a quantidade dos hormônios. E o lítio, que é o principal que a gente usa, tratamento de primeira linha do transtorno bipolar, ele tem uma redução de desejo sexual, piora a disfunção erétil e diminui, obviamente, a satisfação sexual. Eu trouxe esse aqui, gente, mais como uma curiosidade dentro da sexualidade e a saúde mental, que são as parafilias. Eu não sei se vocês têm muita intimidade com esses transtornos, mas as parafilias são os desejos, o desejo, né, são comportamentos, na verdade, sexuais recorrentes, né, então isso se repete, para você ter a excitação sexual e o orgasmo, você tem escolhas meio diferentes, assim, para não parecer preconceituosa, né? Mas são o objeto de desejo é muito direcionado para uma coisa específica. Então, o que é comum? Desejo por objetos inanimados, ver o parceiro sofrendo ou humilhado e manter relações ou algo próximo disso sem o consentimento de outras pessoas. O tratamento ele é fundamental, apesar dessas pessoas procurarem pouquíssimo o médico, né? Não só o médico, mas qualquer profissional de saúde, essas pessoas procuram pouco, por vergonha, muitas vezes, inclusive. Mas o tratamento precisa combinar psicoterapia e, quando necessário, medicações. Trouxe alguns exemplos aqui, só uma diferença entre a parafilia e o transtorno parafílico. Então, a parafilia, padrão de comportamento sexual que envolve excitação a objetos, situações ou indivíduos de maneira incomum, ela não é considerada um transtorno, né? Então, um exemplo, por exemplo, seria o fetichismo, né? Até trouxe ele aqui na próxima slide, vocês já vão entender do que eu estou falando. Agora, o transtorno parafílico, ele causa sofrimento significativo. A pessoa ela só consegue chegar a ter orgasmo, só chega a ter prazer se ela estiver dentro daquilo que ela deseja e que normalmente é um desejo meio incomum, né? Então, traz danos, a pessoa tem dano para ela própria ou para o outro, então é considerado como um transtorno mental. Trouxe alguns exemplos dos mais comuns aqui. Então, o fetichismo, que seria a excitação que envolva objetos inanimados, então roupas íntimas, sapato, roupas de couro. Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá, gente? Que seja um objeto inanimado. A pessoa tem fetiche por outras pessoas que usam batom vermelho, né? Tal. Então, isso é amplo, tá? Por isso que, assim, não dá para considerar o fetichismo isoladamente como um transtorno, né? A não ser que seja... Como eu disse, o que define o transtorno é a pessoa só conseguir ter prazer se a questão sexual seja direcionada para especificamente a parafilia dela. Exibicionismo, que seria a excitação sexual com a exposição da genitália a um estranho, sem que a pessoa esteja consentindo com essa exposição. Voyeurismo, que é a excitação em observar a pessoa se despindo ou em atividade sexual, sem que a pessoa esteja consentindo com isso. Masoquismo, que tem a ver com sofrimento, em sentir prazer com o sofrimento
da outra pessoa. E a pedofilia, que é uma das mais conhecidas, que são fantasias ou comportamentos sexuais intensos e recorrentes direcionados para crianças. Eu trouxe vários exemplos aqui, eu não vou falar deles, porque meu tempo já acabou, mas só para vocês terem noção assim, de alguns exemplos. Então, a gente tem pessoas que têm desejo específico por pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com amputações, tem desejo direcionado para manequins e estátuas, dor, principalmente se a dor for em alguma zona erógena, antropofagia, que é que, pelo menos essa palavra vocês já ouviram falar, que tem a ver com o desejo e a excitação por comer carne humana. Então, só para vocês terem noção do quão amplo esse caminho pode chegar, né? Então, essa aqui, por exemplo, eu acho essa aqui bem estranha, né? Então, o desejo pela possibilidade de morrer durante a prática sexual. Então, assim, são coisas muito... Tem um que é com lágrimas e choro, árvores, vômito. Então, isso aqui assim, não tem limite, né, para a estranheza que alguns deles podem causar na gente. É difícil que essas pessoas... Vou até colocar mais um aqui, só para vocês terem noção. Tem até de fantasma, tatuagem e piercing. Deixa eu ver um aqui. Rastejar sobre formigas. Tal. Isso aqui, é claro, que é difícil chegar para a gente, né? Porque a pessoa costuma ter um pouco de vergonha, né, de chegar e falar... Nem tanto, pelo jeito, né? Mas, assim, causa estranheza para a maioria das pessoas. Então, às vezes, eles têm um pouco de cautela em comentar com qualquer um a respeito desse tipo de comportamento. Então, mais uma vez, insisto, o problema é quando a pessoa só consegue obter satisfação sexual dessa maneira, tá? Então, se ela for manter uma relação sexual, eu vou colocar entre aspas, normal, porque depois que você faz psiquiatria ou psicologia, você entende que a normalidade ela é muito questionável, né? Mas a gente diria como algo que foge um pouco, né, do mais comum. Não vou dizer normal, vou dizer comum, tá? Então, as pessoas normalmente não procuram ajuda para esse tipo de transtorno. Então, só concluindo, como acho que já deve ter dado para perceber, o equilíbrio entre o tratamento, né, entre as próprias transtornos mentais e a vida sexual, ele traz benefícios integrais para a saúde do paciente. A gente questionar, a gente tentar entender como anda a vida sexual dos pacientes também é igualmente importante. E os tratamentos, sempre que a gente puder, evitar medicações que a gente sabe que vão ter impacto negativo, também é importante. E a vida sexual satisfatória, ela vai fortalecer vínculos afetivos, vai aumentar a autoestima, reduz o estresse e melhora a qualidade de vida, né? E é isso. Muito obrigada. Estaremos abertos para perguntas no final, tá?